Olá, graça e paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecendo o Cristianismo. Como você já deve saber, o nosso diferencial é oferecer estudos bíblicos simplificados de até 20 minutos sobre as principais doutrinas do cristianismo para que você entenda o básico. Assim, após aprender o básico, o essencial, você pode procurar outros estudos excelentes, mais demorados que existem na internet. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Hoje vamos finalizar com o quarto e último vídeo sobre o tema Os 5 Solas, que foram os fundamentos da Reforma. Inicialmente pensei em um vídeo para cada sola, mas como já falamos sobre o sola fide, somente a fé, sola scriptura, ou somente escritura, e o sola gratia, somente a graça, entendemos que um vídeo final sobre o tema Os 5 Solas, abordando em um só vídeo o solas Christus, ou sola Christus, somente Cristo, e o sola Deo Gloria, somente glória a Deus, fica de bom tamanho, pois o pano de fundo da reforma, ou seja, os problemas que levaram à reforma, são basicamente aqueles que já foram tratados e ficaríamos muito repetitivos, se é que já não estamos sendo. No vídeo da reforma, nós vimos os aspectos básicos, como dissemos, os problemas que configuraram o pano de fundo que levaram à reforma protestante. Os 5 solas constituíram no núcleo doutrinário da reforma e derivou uma igreja reformada que não aceitava as imposições clericais que não tinham sustentação bíblica, sendo que cada um deles era e continua sendo inegociável. Sola é uma palavra do latim, hoje uma língua morta, só usada em meios acadêmicos relacionados à fé cristã, que significava somente. Era uma palavra que variava de acordo com o substantivo subsequente utilizado. Assim, se o substantivo era do gênero feminino, usava-se sola. Se masculino, usava-se solus. E, se composto, usava-se soli. Por isso a variação entre os solas, mas o significado era sempre o de demonstrar total exclusividade, como retrata bem a nossa palavra somente. Vamos começar com o solus Christus, ou somente Cristo. Esse princípio inegociável defendia que Cristo, o Filho de Deus, era o único cabeça da igreja e não o Papa, e era o único que podia interceder entre Deus e os homens, e que ele foi a forma utilizada por Deus para pagar o preço da reconciliação de Deus com os homens, para a restauração da criatura com o Criador e garantir a salvação dos homens. E isso confrontava com a autoridade papal contra o uso dos santos e suas imagens como intervenientes entre Deus e os homens e contra o uso de indulgências como formas de obter a salvação. Como já dissemos nos outros vídeos sobre o tema, a igreja à época da Reforma exercia uma autoridade tão grande que rivalizava até mesmo com reis e reinados que estavam se constituindo por toda a Europa. Muitos reis tinham pavor de se colocarem contra a autoridade clerical da igreja e preferiam se aliar a ela para obter apoio para assegurar a continuidade de seus reinados, enquanto também usufruíam benefícios políticos decorrentes da igreja ou da influência da igreja no mundo de então. O poder papal e da igreja, exercida por meio de seus líderes, bispos e cardeais, eram enormes, e o Papa era reconhecido como o cabeça da igreja, como líder máximo e detentor do cargo de representante de Deus na terra. O que o Papa resolvia era lei e tinha uma autoridade total, pois era a própria palavra de Deus revelada continuamente aos homens, estando ou não na Bíblia. Pouco importava se era defendida uma coisa e depois de um tempo houvesse uma mudança de opinião naquilo que se tinha sido dito, como uma nova ordenança, ainda que fosse contrário ao registrado na Bíblia. Afinal, era uma revelação mais recente e atual, e Deus podia mudar de opinião ao bel prazer das autoridades do clero, de forma a atender os seus interesses, por mais inescrupulosos, gananciosos, injustos ou diferentes dos registrados nas Escrituras.
E mais, o Papa tinha o poder de perdoar os pecados dos confessionais, usurpando uma autoridade que pertence exclusivamente a Deus. Como o Papa era só um, era preciso criar um mecanismo que permitisse que o perdão papal dos pecados e, com isso, atribuiu aos seus padres, por delegação, a possibilidade de ouvir a confissão dos pecados do povo, estabelecer as punições com base em fazer certas coisas, ou seja, era preciso uma ação humana, como rezar tantas vezes uma oração específica, acender tantas velas e dedicá-las a um ou mais santos, e outras coisas similares. E sem o cumprimento das obrigações impostas na confissão, o perdão não se efetivava, pois só o arrependimento não valia nada. E pior, com a imposição das penas aos confessionais, os padres podiam perdoar os pecados confessados e assim colocavam-se no lugar de Deus. Confessou e cumpriu as exigências, estava perdoado. Depois de estudar a palavra, Lutero se insurgiu contra essas coisas. Ele entendeu que só existia um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que a sua autoridade não podia ser usurpada por ninguém. Entendeu também que apenas Jesus fora constituído por Deus para ser o único mediador entre Deus e os homens, e nenhum homem ou mulher, ainda que tivesse tido uma vida extremamente piedosa, ao ponto de ser considerado um santo ou santa, tinha o poder de fazer qualquer intermediação entre os homens e Deus. Foi apenas Cristo que pagou o preço de sangue, e nenhuma outra pessoa podia substituir aquele que Deus constituiu como o único mediador entre a criatura e o Criador. Com isso, a adoração a imagens ou seres representados por imagens foi abolida pelos protestantes desde os princípios da Reforma, pois desde o Antigo Testamento já havia uma posição clara e inequívoca de Deus a respeito dessas coisas, e isso foi solenemente ignorado ao longo dos séculos pela Igreja Romana. A idolatria, que Deus tanto abominava, se tornou permanentemente presente dentro das igrejas e depois até nas casas das pessoas. Vejamos alguns textos sobre a autoridade de intermediação de Cristo. 1 Timóteo 2, 3 a 5. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Hebreus 9, 14 e 15, nos diz a palavra: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é Ele, Jesus Cristo, o mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Em 1 João 2, 1 e 2, nós lemos: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não vou abordar agora sobre a contrariedade de Deus em relação à idolatria, pois em breve teremos estudos em vários vídeos específicos sobre alguns pecados, e dentre eles falaremos sobre a idolatria, que só para adiantar, hoje, nos dias atuais, não se refere somente à questão das imagens. Aguarde, você pode se surpreender. Já que eu toquei brevemente no tema da idolatria, quero aproveitar para tocar em um assunto ou um ponto sensível para muitas pessoas. Maria, a mãe terrena de Jesus Cristo. Para os cristãos reformados, os chamados evangélicos, Maria foi uma mulher abençoada e agraciada por Deus. Ela foi escolhida entre tantas outras virgens para ser a mãe do Salvador. Certamente ela tinha qualidades que Deus esperava encontrar na mulher que ele escolheria para abrigar no seu ventre o Filho de Deus. Creio ser completamente errada a posição de certos crentes em demonizar Maria
porque ela é objeto de culto de muitas pessoas, ou de quase todas, dentro da Igreja Católica. Ela não tem nenhuma culpa de ter sido colocada nesse pedestal. Nós, os evangélicos, devemos dar a Maria a honra que ela mesma recebeu de Deus, sem, no entanto, transformá-la em uma divindade, pois nem mesmo Deus, ou o próprio Filho, a concedeu. Mesmo Jesus na cruz não lhe concedeu nada em especial e ainda pediu a João que cuidasse dela. Não fazemos orações nem petições a Maria, não a adoramos, pois a Bíblia é clara sobre a quem devemos pedir e a quem devemos adorar. E essas coisas são exclusivas de Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Quem intercede por nós diante do Pai é o próprio Filho, Jesus, que por meio do Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus Cristo é nosso advogado, está na Bíblia. Já lemos isso agora há pouco. Maria foi muito importante na criação de Jesus, no exemplo de esposa, de mãe e de serva de Deus. Mas ao morrer, passou à mesma condição que nós passaremos quando o nosso dia chegar. Ela não tem e nem recebeu de Deus nenhuma delegação espiritual para interceder por nós. Você não vai achar nada disso em nenhuma Bíblia. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sola Escritura, como já vimos. Muita gente se descabela para defender Maria, mas se esquecem de praticar o único mandamento que ela nos deixou e que está registrado em João 2:5. Leia o capítulo inteiro de João 2 para entender o contexto. E o mandamento dela, e que serve para todos nós hoje, é: fazei tudo o que ele vos mandar. Isso mesmo, é para você e eu fazermos tudo o que Jesus nos manda fazer em sua palavra. E quantos obedecem a isso? Quantos estão realmente dispostos a obedecer ao que Maria mandou fazer? Jesus ensinou muitas coisas e muitas vezes sequer damos ouvidos aos ensinos preciosos que ele nos deixou, com as aplicações para as nossas vidas. Em vez de ser um adorador de Maria, seja um obediente ao que ela mandou fazer e você estará honrando o seu legado. Faça as coisas que Jesus mandou fazer. Por fim, o último sola, ou seja, só lhe deu glória ou glória somente a Deus. Esse sola defendia que a glória e o reconhecimento humano deveria ser direcionado exclusivamente a Deus, o que confrontava os ritos católicos de adoração papal e a seus clérigos nas camadas mais superiores que adoravam ser paparicados em seus trajes luxuosos e pelos cargos que ostentavam. Não há muito o que acrescentar sobre isso. Como acabei de falar, o desejo de ostentação, poder e influência eram a tônica da liderança da igreja na época. Existem muitos filmes relativos àquela época que mostram isso. Pesquise na internet. Eu creio que esse foi o sola mais provocativo aos sentimentos humanos dos componentes do clero, pois afetava diretamente todo o status quo dominante. Imagine se os clérigos que gozavam de um tremendo respeito, seja pelo cargo que tinham ou pelo pavor que o povo tinha de confrontá-los, iriam aceitar de forma pacífica a perda das bajulações que recebiam. Não mesmo, pois isso é completamente humano e até, de certo modo, compreensível. Você mesmo, você, gostaria de perder o status que você tem no seu trabalho, na sociedade ou mesmo na igreja? Ninguém quer perder o seu status, onde quer que seja, e luta de todas as formas para se manter, ainda que isso custe, erroneamente, pisar em outras pessoas e até negar os princípios de fé e de vida. E se ainda não tem o status desejado, se ainda não teve o novo nascimento, também faz o que é preciso para chegar até o seu objetivo. Humanos, apenas humanos que não foram alcançados de fato pela graça. O incrível é que os corações daqueles homens que se julgavam seguidores da palavra de Deus e detentores de poderes sobre o povo estavam tão endurecidos, as mentes tão entorpecidas e tão obscurecidas pela ganância, pelo poder, que os olhos do entendimento se fecharam, apesar de terem acesso às mesmas escrituras, às mesmas palavras registradas na Bíblia. Mesmo assim,
não se deram conta da necessidade de voltar atrás, de reconhecer que existiam muitas coisas erradas e que precisavam mudar. Ao contrário, lançaram um movimento de contra-reforma com a intenção de aplacar o movimento da reforma e minimizar seus efeitos. Sem sucesso. Vejamos 2 textos sobre a glória devida a Deus. Em 1 Crônicas 16, 29 diz: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor, vestidos de trajes santos. Em Isaías 42, 8, a palavra de Deus nos diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Esses textos mostram a importância e a necessidade de que a glória fosse somente a Deus. Os clérigos dominantes podiam reconhecer seus erros e humildemente mudar, mas optaram por manter o seu status quo, pois perder o poder dominante não estava nos seus planos. Como dizem por aí, o poder corrompe. É certo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus julgará cada um de nós pela opção que fizermos de segui-lo e seguir a sua palavra ou não. Temos livre arbítrio para isso. Só não podemos esquecer que o livre arbítrio implica em responsabilidades e consequências eternas. Quando Deus movimentou e despertou em homens tão falhos como eu e você o desejo de fazer com que a igreja retornasse ao primeiro amor, Deus desejava uma nova igreja, uma igreja que reconhecesse que apenas Ele é Deus e que a sua glória Ele não dá a ninguém, nem a vivos e nem a mortos. Queria uma igreja que fosse fiel ao registrado na palavra e que entendesse que o projeto de salvação que Ele havia prometido desde o Éden. Queria uma igreja que entendesse que a oferta de salvação custaria muito caro a Ele e a Cristo, mas que era de graça e alcançada apenas por meio da fé. E esse desejo de uma nova igreja foi protegido e mantido, apesar das inúmeras tentativas de destruição do movimento. Mas como ensinou Gamaliel, se o movimento tivesse a bênção de Deus, ele prosperaria e não haveria o que fazer para detê-lo. Não foi detido, e hoje temos uma igreja evangélica que busca ser fiel à palavra de Deus, mas que apresenta muitas falhas e mazelas e que está precisando de uma nova reforma para voltar aos princípios dispostos na Bíblia e corrigir rumos muito perigosos. Encerramos por aqui o tema da Reforma Protestante e os 5 solas. O tema do próximo vídeo será predestinação e eleição, um tema polêmico, e em seguida trataremos o tema dos dons espirituais. Então, se você tem gostado dos nossos estudos bíblicos, deixe o seu like, pois isso nos ajuda, e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. A liberdade para se inscrever no canal é toda sua, mas se o fizer, eu agradeço imensamente. Obrigado pela sua companhia. É muito bom ter você aqui conosco. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.